Dando continuidade àquela palavra que nós falamos a semana passada sobre pessoas revoltadas e pessoas inconformadas. Deus, Ele nos chama para ser inconformado. Não vos conformeis. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com o estilo de vida desse mundo. O estilo de vida desse mundo, às vezes, é legal, é interessante, é atrativo, porém, está em desacordo com aquilo que Deus, Ele estabeleceu, Ele quer, Ele deseja para as nossas vidas. E eu falei muitos homens que tomaram atitudes equivocadas, que agiram com revolta. E a revolta, ela é a raiva, ela é a indignação, ela é a atitude de pessoas que são tolas, agem de forma precipitada, agem de forma impulsiva e acabam cometendo coisas que não deveriam ocorrer nas suas vidas, atitudes equivocadas que vão comprometer o seu potencial, os seus projetos, os seus sonhos para as suas vidas. E pessoas que são sábias, pessoas que são inconformadas, não se conformam com o estilo de vida desse mundo, por entender os princípios, o estilo de vida do reino de Deus, essas pessoas têm um potencial de viver uma vida verdadeira, uma vida abençoada, uma vida com paz, alegria, justiça, pela glória e pela graça de Deus. Baseado nisso, nós olhamos para esse texto sagrado e nós vemos duas situações. A importância de você ser inconformado, mas não revoltado. Porque o estado pecaminoso do ser humano, ele tende a ser revoltado. Se sentir injustiçado diante de alguma coisa e querer botar para quebrar, querer vingança. E a Bíblia chega a dizer que a vingança pertence a Deus, porque a nossa luta ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ela é contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade. E aí nós vemos, por exemplo, Davi. Natã conta uma história para ele, e no mesmo instante, Davi ele se revolta. Ele fica ali revoltado, indignado, e ele dá a sentença de uma forma precipitada, ele fala assim, eu quero que ele morra, eu quero a morte desse homem, eu juro que ele vai morrer. E naquele instante, a casa cai, porque Natã ele diz, esse homem é você. Agindo de forma precipitada, sem nenhuma empatia, se colocar no lugar do outro, sem nenhuma misericórdia. E aí você acaba tomando atitudes precipitadas, erradas, que vão comprometer toda a sua vida. Daquela atitude de revolta dele, daquela atitude de indignação dele, por não reconhecer o pecado dele, Deus ainda estabelece que a espada jamais iria se apartar da sua casa. Ali haveria morte, desgraças, por conta da situação que ele havia cometido. Deus teve misericórdia dele, não tirou a vida dele, porém teve as consequências. Deus tem misericórdia das nossas vidas, porque nós somos cristãos, nós buscamos em Deus, nós pedimos misericórdia, mas existem algumas consequências que ficam. E que se nós agirmos de uma forma fundamentada nos princípios da palavra de Deus, nós podemos evitar sofrimento na nossa vida e também na descendência, na nossa descendência, como aconteceu com Davi. Mas eu quero hoje frisar mais a respeito das pessoas que são inconformadas com o estilo de vida do mundo, inconformadas com as situações. Vocês se lembram que eu disse que a pessoa revoltada, ela fica tão revoltada e ela vai falar com pessoas que não têm a capacidade de resolver os problemas que elas se encontram. Ela sai falando para o mundo, ela sai falando para outra, ela sai colocando no ventilador os problemas que elas estão passando. Mas a pessoa que ela é inconformada com o estilo de vida desse mundo, com as coisas erradas que desagradam a Deus, elas são sábias, elas são prudentes, elas calculam o impacto das suas decisões, são pessoas criteriosas, pessoas que têm atitudes embasadas em conhecimentos, em fatos, em lógicas, para que possam recuperar, para que possam pacificar, para que possa recuperar, para que possa melhorar, não para causar problemas, danos, desgraçar mais ainda aquilo que já está em desgraça. E aí nós olhamos para esse homem chamado Natã, profeta Natã. A Bíblia diz que Natã era um profeta que era conselheiro do rei Davi.
Era um homem que estava ali pronto à sabedoria. Lembre-se que a sabedoria, a Bíblia diz que ela estará sempre gritando em alta voz: ei, eu estou aqui, eu estou aqui. Agora, é nós que temos que tomar a atitude de captarmos a sabedoria, colocarmos em prática na nossa vida e também disseminá-la ela para outras pessoas. Davi tinha ali com ele a sabedoria, um poço de sabedoria. Sabedoria viva, homem de Deus. Natan, um homem de Deus, todos nós somos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, mas o que nos falta às vezes é captarmos a sabedoria, entendermos a sabedoria, colocarmos em prática na nossa vida. A Bíblia chega a dizer que a sabedoria, ela faz do inexperiente experiente, evitando que cause problemas no processo, no decorrer da sua vida. Se nós atentarmos para buscarmos entender melhor os princípios, os conceitos, os fundamentos, reter valores do reino de Deus para as nossas vidas, nós iremos evitar muitos problemas. Quem é você? Você é uma pessoa de preço ou uma pessoa de valor? Pessoas de valor são pessoas que são íntegras, pessoas que amam, pessoas que são misericordiosas, pessoas que são valores do reino de Deus. Cristo quer que nós tenhamos valores do reino de Deus, pessoas que têm empatia, se colocam no lugar do outro, pessoas que são amorosas, pessoas que ajudam o próximo. Isso são valores que nós não podemos negociar. Você pensa no outro, você quer ajudar o outro, você quer que o outro consiga avançar, você incentiva. São valores do reino de Deus. E que Cristo quer que nós colocamos isso na nossa vida, porque Ele foi assim também. Natan era esse homem que tinha valores riquíssimos, valores do reino de Deus. E ele estava ali buscando o tempo todo, ele estava ligado, ele estava concentrado, colocava em prática na sua vida, buscando aprender mais e mais e mais e mais. E lembre-se que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Errai-vos por não conhecer as Escrituras, errai-vos por não conhecer os princípios, errai-vos por não conhecer os fundamentos, errai-vos por não conhecer os valores do reino de Deus, porque se você conhece os valores, os princípios, os fundamentos, a base sólida do reino de Deus, e você coloca na sua vida, e você não negocia isso, você vai alcançar a vitória. Satanás, ele quis minar isso de Cristo. Ele negocia os teus valores. Jogue-se daqui. Olha só, eu tenho todo o comando aqui sobre o mundo. Jogue-se desse. Não tentará o Senhor teu Deus. Eu tenho valores. Os meus valores são do reino de Deus. São inegociáveis. Você está com fome, então transforme aí pedras em pães. Ele estava querendo minar os valores. O diabo vai querer minar os seus valores, porque ele sabe que quando ele conseguir minar os seus valores, ele tirar o foco dos valores do reino de Deus, da sua vida, e colocar o foco nos valores desse mundo, a tua vida já era. A tua vida será autodestrutiva. Não fará sentido para a tua vida, porque você está predestinado a morrer. Natan era um homem de valores, valores do reino, concentrado, buscando, crescendo, conhecendo cada vez mais, crescendo no conhecimento e na graça. E quando ele estava diante de uma situação difícil, ele vê um problema seríssimo, seríssimo. Ele tinha uma palavra que poderia acusar o rei de Israel, e se aquela palavra fosse confirmada, se aquela situação fosse confirmada, Davi seria morto, porque a Bíblia fala que aquele que os 10 mandamentos, naquela época seguisse os 10 mandamentos, aquele que adulterasse deveria ser morto. Aquele que prostituísse, matasse, ele deveria ser morto. Natan, ele poderia ter levado a público. Ele poderia ter ficado revoltado, mas não é possível. O rei de Israel, o rei Davi, esse cara é muito ingrato por tudo aquilo que Deus fez para ele, por tudo aquilo que Deus fez com ele. Eu vou pegar e vou colocar isso no ventilador. Ele poderia fazer isso, como também poderia ser a palavra dele contra o rei, e ele poderia ou matar o rei, ou ele ser morto. Ele estava numa espada de 2 gumes. Porém, ele decidiu não colocar no ventilador, porque a pessoa que é sábia, a pessoa que é de Deus, a pessoa que é inconformado com o estilo de vida desse mundo, por mais que ele vê um erro na pessoa, ele não quer que a pessoa seja destruída, ele não quer que a pessoa seja envergonhada, porque aquela pessoa tem valores do reino de Deus. E o Senhor, ele fala que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio para restaurar.
ele veio para buscar aquilo que estava perdido, ele veio para dar uma chance, ele veio para dar instrução, para nos religar ao Deus Santo e Poderoso, porque o pecado nos faz divisão entre nós e o nosso Deus, e ele está querendo buscar, restaurar. Então a pessoa que tem os valores do reino de Deus, ela sempre vai pensar na recuperação, em buscar alternativas. A pessoa que tem os valores do reino de Deus, eles estão focados na solução e não no problema. O inconformado com o estilo de vida do mundo, ele foca na solução. Aonde está a solução? Como que eu posso encontrar algo que possa inspirar essa pessoa, que possa despertar essa pessoa, para que ela possa sair do lugar onde ela está, do fundo do poço, para que ela possa sair da baixa autoestima que ela está vivenciando, que está fazendo com que ela se autodestrua, não consiga perceber o seu valor, não consiga perceber a sua importância, a sua identidade, e você resgatar essa pessoa. E Cristo nos chamou para isso, para resgatar aquele que estava perdido. E nós fomos chamados. Alguém nos encontrou com misericórdia, com graça, entendeu porque por mais que nós estávamos pecando, por mais que nós estávamos errados, eles entendiam que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, eles acreditaram, eles oraram, eles deram a palavra para nós, e hoje nós estamos aqui na presença do Pai, adorando, engrandecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela busca solução, ela foca na solução. O revoltado, ele foca no problema. Está vendo essa desgraça? Olha só, essa pessoa não tem jeito, não vale nada, isso e aquilo outro, e fala para um e fala para outro. Pessoas que não têm capacidade nem psicológica, nem espiritual, para que possa resgatar aquele que está perdido. E acaba desgraçando mais ainda a vida da pessoa. E aí você acaba pecando, você acaba falhando. Porque com a mesma medida que você julga, a Bíblia fala que você será julgado. Se você julga sim, pode ter certeza que hoje ou mais amanhã você também vai ser julgado. Davi julgou, Davi, ele deu a sentença. O que faz com esse forasteiro? Mata ele, mas antes de matar ele tem que pagar 4 vezes mais. Olha só que coisa. Tu não vai morrer não, mas o teu filho vai morrer, porque você deu a sentença. É 4 vezes mais que vai ter que pagar antes da morte? Tudo bem, jamais apartará a espada da tua casa. Sempre vai haver briga, atrito, contenda, intriga, mortes, desgraça no meio de vocês. Você mesmo que Deus, nós mesmo que damos a sentença para nós, porque nós deixamos de agir com misericórdia em relação à vida das outras pessoas. Nós deixamos de buscar a Deus, de entender os seus princípios, de entender os seus valores, e damos as sentenças. E quando nós estamos agindo hoje, quando passam uns dias, passam uns meses, passam alguns anos, nós estamos sendo alvos daquela situação. E isso poderia ter sido evitado se nós tão somente não houvéssemos negociados os valores do reino de Deus. Então, Natã, ele chega, observa Davi e não se conforma em um rei de Israel, ungido por Deus, está vivendo uma vida de pecado, ter matado um dos seus homens mais habilidosos em guerras, do seu exército, que estava defendendo a pátria, que estava defendendo Israel, enquanto o rei estava na sua casa, descansando, entrando, prostituindo, ele estava lá na guerra, lutando, defendendo as limitações do seu povo, da sua nação. Ele não se conformou com aquilo. E como ele fez? Ele buscou a solução. Falou assim, aonde está a solução? Eu não posso me conformar com essa situação. Eu não posso aceitar essa situação. Como que Israel vai ser guiado por um homem que não teme a Deus? Por um homem que não tem uma íntima compaixão pelas outras pessoas. Como que pode dessa forma? Não pode. Deus me dá uma solução. E Deus pega e fala assim, você vai até ele. E ele poderia ter pensado assim, mas eu vou confrontar o rei? E se esse rei, se o rei Davi, ele estiver totalmente endemoniado, se ele já tiver caído há muito tempo, e se ele for como Saul, e se ele pegar e ficar, me descobriram o que eu estou fazendo, eu vou ter que matar ele também. Ele colocou a sua vida em risco, em saber
que o rei iria saber que ele sabia do problema dele, do pecado, ele estava correndo risco de morte. Mas ele estava ali como um pacificador. E a Bíblia fala que felizes, Jesus ele falou, felizes são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pacificadores. Se você e eu tivermos boa intenção, se eu e você tivermos bondade no coração, se eu e você formos dirigidos por uma paz que excede todo o entendimento que está em Cristo Jesus, você pode ter certeza que tudo vai dar certo na tua vida. O Senhor vai te usar para resolver problema, mostrar que o nome do Senhor é grande nessa terra e que todos os problemas têm que cair diante do nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele agiu como pacificador. E ele foi lá, não para chegar, ele sendo profeta, ele poderia ter agido com toda autoridade, com todo nervosismo, mas ele agiu com sabedoria. Porque ele tinha um plano de continuar naquele palácio, ajudando, orientando, governando e fazendo com que Israel continuasse sendo cada vez mais forte. E ele chega diante do rei Davi e ele propõe uma parábola para ele. Aconteceu uma situação, um forasteiro, um homem rico, tinha muitas ovelhas, muito boi, mas havia um forasteiro que chegou na cidade e ele recebeu. E ele poderia tirar do seu boi, das suas ovelhas e dar para o forasteiro. Mas ele não quis fazer isso. Antes tinha um pobrezinho que tinha ali apenas a sua ovelha. E ele amava ela, cuidava, cresceu com ela. Era carne da sua carne, era como seus filhos, comia. Mas o homem rico preferiu pegar daquele homem pobre. E Davi naquela mesma hora ele dá a sentença. Ficou revoltado, agindo precipitado. Mata esse homem. E antes dele morrer, ele tem que pagar 4 vezes mais. E Natan fala, esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E naquela mesma hora, a casa de Davi cai. E ele para e ele fala assim, pequei contra o Senhor. Errei contra o Senhor. Aquele que busca pacificar, aquele que busca em Deus, aquele que está focado na solução, ele vai resgatar vidas, ele vai buscar vidas, ele vai trazer aquele que havia se perdido. E na Bíblia diz que no mesmo momento Davi falou assim, eu pequei contra o Senhor. Ou seja, ele não estava ali de uma forma, não, eu vou falar que eu pequei, aquilo outro, só para poder passar por cima. Não, ele de fato ele se arrependeu, não era um remorso. O remorso é o medo de você de ser descoberto. E aí você, fui descoberto, deixa eu inventar uma desculpa, deixa eu falar alguma coisa, deixa eu fingir, para que eu não seja tão penalizado, para depois você continuar errando novamente. Mas o arrependimento não, o arrependimento, ele traz mudança, ele traz transformação, ele traz conversão. E nós vemos que depois desse momento, Davi, ele se arrependeu. Ele mudou, ele se converteu. Ele aceitou os problemas que ele causou. Quando havia desgraça, falou assim, isso foi eu que causei. E um dos problemas que nós temos é não reconhecer as nossas falhas. Um dos problemas que Deus tem com o ser humano é porque não reconhece as suas falhas, seus problemas, seus erros. Comete as atitudes erradas, falham, erram e depois está jogando a culpa em alguém. Se você perguntar o problema da pessoa, não, sabe quem que é o culpado? É fulano, o culpado é minha mãe, o culpado é meu pai, o culpado é meu filho, o culpado é o governo, o culpado é o prefeito, sempre vai procurar um culpado e nunca reconhecer a sua responsabilidade, reconhecer sua autorresponsabilidade naquela situação que está vivendo. A Bíblia fala que aquele que esconde os seus pecados, esconde as suas falhas, esconde os seus erros, esconde o seu pecado, nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. Aqueles que confessam e deixam, aqueles que reconhecem, pai, eu errei, pai, eu pequei, ei, eu errei, ei, eu pequei com você, ei, eu falei com você, mas eu vou melhorar, eu vou me esforçar, eu vou focar na solução, eu vou buscar, descobrir aonde está a solução, para que eu possa pegar e me consertar com você e fazer com que a tua vida e a minha vida seja uma vida melhor, uma vida prazerosa, uma vida abençoada por Deus nas nossas vidas. Nós olhamos também, por exemplo, José,
José no Egito, ele também passa por uma situação. Ele tinha tudo para se revoltar. José no Egito, ele tinha tudo para ficar revoltado. Olha quantas injustiças que José passou. Olha quantas coisas que José passou. Ele tinha um sonho, era um homem correto, era um homem de valores. Buscava crescer no conhecimento, na graça. Buscava a paz que excede todo entendimento. Buscava entender o Deus do seu pai. A vida que o seu pai viu. Eu quero, antes de eu entrar em José, ainda abrir um parênteses para dizer sobre Natã, porque Natã, além dele recuperar o rei Davi, quando Davi ele teve o filho com Betseba, ele falou assim: Natã, aqui eu vou entregar nas tuas mãos, para você orientar ele, para você mentorar ele, para você cuidar dele, para que ele não cometa os mesmos erros que eu cometi. Eu vou entregar um santo homem de Deus para ensinar os princípios e os propósitos de Deus. E Davi entrega Salomão nas mãos de Natã, para que Natã pudesse cuidar, orientar. E ele estava ali por perto, mas ele sabia que haveria momentos que ele iria precisar estar em guerra, estar em batalha, mas ele sabia que alguém que estaria lado a lado com ele ali seria um grande homem de Deus, um homem centrado, mostrando valores do reino de Deus para o seu filho. Foi tal forma que um dos filhos de Davi acabou recebendo o nome de Natã, porque gratidão, reconhecimento de um homem que prestou serviços relevantes para a sua família. E aí você veja, olha só como que foi o reinado de Salomão. Olha como que foi uma situação maravilhosa. Como que pôde ajudar tantas pessoas. Estender o reino de Israel até enquanto Natã foi vivo. Enquanto Natã viveu, ele pôde mentorar Salomão, cuidar, orientar, fez com que o reino pudesse crescer e se expandir. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer para você que você deve acompanhar os seus filhos, ensinar os seus filhos, mas sempre aproximá-los de homens e mulheres de Deus que têm conhecimentos que podem fazer com que eles conheçam mais e mais os valores do reino de Deus para colocar em prática na sua vida, para que possa ter uma referência no nome de Jesus. Aí nós partimos para José no Egito. José era um menino que tinha valores. Chega um momento em que Faraó chega a dizer: você é um homem sábio, você é um homem criterioso. Criterioso, pessoas que têm critério. Você é uma pessoa criteriosa para decidir o seu futuro, para decidir as suas escolhas. Você decide se você vai querer alguma coisa ou não, mediante os teus instintos ou mediante algum critério. Quais são os critérios? José foi quem ele foi, um homem que foi dado, o rei falou com ele: Faraó, você é só o meu reino aqui que pertence, o resto eu vou entregar tudo nas tuas mãos. O que você falar, está feito. O que você decidir, está decidido, porque eu sei que você não é tolo, você não age de forma imprudente, você não age de forma instintiva, você age com critério, você busca fundamento, você busca princípios, você é um homem de valores, você é um homem que busca conhecimento. Eu vou entregar o meu reino a você, e eu sei que vai ser bem administrado por você. Ele tinha tudo para ser revoltado. José tinha tudo para ser revoltado. Mas porque ele era um homem de valores, porque ele entendia que tudo está nas mãos de Deus, por maior que seja a injustiça que eu e você passamos, Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Você pode até ser humilhado, mas ou mais hoje ou mais amanhã, Deus vai te levantar e vai te colocar de pé. E aqueles que te humilharam, aqueles que pisaram, eles vão ver que Deus é Deus na tua vida, porque você foi fiel ao Senhor e os seus fundamentos e os seus valores do reino dos céus. Quando ele passa e ele é levado pelos seus irmãos, ele é lançado na cova e de repente eles tiram ele e vendem ele. Ele poderia estar revoltado, mas ele continua: eu tenho um sonho, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma promessa, eu preciso continuar seguindo os fundamentos, os princípios. A pessoa fica revoltada, e aí o que acontece?
ela fica irada, revoltada, irada. Revoltado é uma pessoa que é briguenta, é uma pessoa que quer causar destruição total. Ela quer fazer um reboliço. E a Bíblia fala que na ira do homem não habita a justiça de Deus. Na ira do homem não habita a justiça de Deus. Então você não pode focar no problema, porque quando você foca no problema, você perde a justiça de Deus para a tua vida. E se você perder a justiça de Deus para a tua vida, acabou a tua vida. José sabia que ele não podia ficar revoltado, porque Deus estava no controle de todas as coisas, que Deus ou mais hoje ou mais amanhã iria levantá-lo, iria cumprir a sua promessa, o seu propósito, e para isso ele precisava estar fundamentado nos princípios, nos valores do reino de Deus, cumprindo à risca, fazendo o que é certo, independente daquilo que estava dando errado na sua vida, ele precisava fazer o que é certo. E nós vemos que José, mesmo sendo escravo no Egito, ele era um homem trabalhador, fazia o seu trabalho, ele se destacava aonde ele trabalhava. Você se destaca no seu trabalho? As pessoas olham assim, você é o melhor, aquele é o melhor, porque a Bíblia fala que Deus era com ele, não era só porque Deus tinha um plano, é porque o cara era bom, é porque ele fazia melhor, é porque Deus, ele estabeleceu um princípio, que você vê um perito na sua área, vai andar com reis. Aí a pessoa, eu quero andar com o rei, mas é ruim de serviço, tem que mandar fazer toda hora, é mal mandado. Como que você vai andar com o rei? Não tem jeito, não dá. Você está desalinhado com os princípios e os valores do reino de Deus. Agora, se você é o melhor, se você faz o melhor, se você tem disposição, se você é pau para toda obra, se você resolve o problema, as pessoas elas vão buscar por você, porque sabe que em ti habita o Espírito do Deus Altíssimo, que sabe que em ti existe a solução. José era esse tipo, eu estou como escravo, eu vou ser o melhor escravo, porque Deus é comigo, Deus ele vai me honrar. Eu estou insatisfeito, eu estou inconformado com o lugar onde eu estou, e eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor para subir, para ser uma pessoa que seja promovida, e eu vou conseguir. E ele foi dando o melhor, e a Bíblia fala que o carcereiro achou graça dele, não apenas porque Deus era com ele, ele estava lá e falou assim, tem para poder fazer, o que tem para fazer, eu vou fazer. Todo mundo lá calado, revoltado, dizendo, e disse-me aquilo outro, e ele estava procurando trabalho. O que tem que fazer? O que tem para melhorar? Eu vou avançar, nem que seja um pouquinho, eu vou avançar. Eu coloco na minha vida o obstáculo de melhorar dia após dia alguma coisa, nem que seja mínima, mas eu vou melhorar. Ainda que seja um obstáculo, mas eu vou melhorar, dia após dia. E ele foi melhorando ali a casa de Potifar. Houve um problema, houve uma cilada. Mais uma vez, a revolta. Potifar ficou revoltado. Será que Potifar não conhecia a mulher dele, não? Será que Potifar não conhecia a mulher dele, não? Potifar conhecia a mulher dele, mas ele agiu pela emoção. Ele não teve prudência. Ele não teve um olhar mais criterioso para tomar atitude. Ele agiu de forma revoltada e quis descontar no inocente. Cuidado, porque quando você está revoltado, você desconta no inocente, e isso daí vai pesar. A Bíblia fala que Deus abençoava a casa de Potifar, porque José estava ali, era um homem justo, honesto e íntegro. Depois a Bíblia não fala mais que Deus estava abençoando a casa de Potifar. Deus não fala mais que estava prosperando a casa de Potifar, porque ele tirou a bênção daquele lugar. Potifar disse, não, sai daqui com essa bênção, eu não quero mais ela. Mas aonde José ele ia, ele era abençoado. Potifar torceu para José ficar na pior, e José foi levantado a um dos homens mais poderosos daquele tempo, porque ele era um homem criterioso, ele era um homem sábio, e buscava aprender. E você precisa buscar aprender, em todos os momentos, em todas as situações, com o momento que você está vivendo, com as pessoas, para você ajudar. José chegou um determinado dia que ele estava lá cuidando do padeiro e do copeiro, e ele falou assim, eu estou triste. Você está triste por quê? Eu estou alegre, olha o que eu estou vivendo aqui, eu estou preso, mas eu estou alegre. Por que você está alegre? Porque eu estou preso com essas grades, mas eu estou livre no meu coração, no meu espírito, porque eu sirvo um Deus Altíssimo.
E naquele momento o copeiro falou assim, não, eu estou grávido, eu estou aborrecido, revoltado, porque o rei fez isso, isso, isso. Ele falou assim, eu tive um sonho, e essa noite eu sonhei isso, 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 eu fiquei muito assustado. Ele falou, não, o teu sonho é isso, isso, isso. Quando você estiver lá, você lembra de mim. E chega um momento que vai valer a pena a tua ajuda, a tua dedicação ao próximo. Ou mais hoje ou mais amanhã. A Bíblia fala que o copeiro esqueceu de José. Esqueceu do favor que tinha feito, que José havia feito para ele, da revelação daquele sonho. Mas num determinado dia, que houve um problema que ninguém conseguia resolver, quem que o copeiro lembra? De José. Ele falou assim, ô faraó, tem um homem lá embaixo, preso, um hebreu, nós estávamos numa situação, passando um momento difícil, e ele nos ajudou. Ele revelou o sonho que nós tínhamos, e o sonho dele cumpriu à risca. O faraó já tinha convidado, chamado os melhores magos, os melhores astrólogos, e tudo que tinha naquele tempo, e não havia tido solução. Mas lá embaixo havia um homem que estava inconformado com a justiça, com a injustiça que havia passado. Porém, ele não saiu falando com o carcereiro. Ô carcereiro, capitão do carcereiro, assim, eu estou revoltado, porque eu é um homem sério, honesto, estava lá ajudando Potifar, fazendo o meu melhor, e de repente a mulher dele cisma comigo, arma uma cilada, e agora eu estou aqui, eu estou querendo destruir minha vida, eu estou querendo dar um fim na minha vida. Não, mas ele estava lá, pregando, falando, motivando, levando pessoas à autoestima, melhorando a sua autoestima, ajudando, deixando tudo melhor, o lugar aonde ele passava. Aonde você passa, você está fazendo o melhor, fazendo com que pessoas se sintam melhor, se sintam bens. Esses são pessoas que são inconformadas com o estilo de vida desse mundo, porque tem a palavra de vitória, porque tem a palavra de vida, vida eterna. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 15, Provérbios capítulo 15, versículo 1 e 4, diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta violência. Versículo 4, as palavras bondosas revigoram a nossa vida, entretanto a palavra perversa desanima o espírito. Ele estava sempre dando palavras de ânimos, palavras de avanço, de vitória, de positividade para as pessoas, e por isso ele contagiava todos os lugares. E quando você cumpre esses princípios, não tem como, você vai ter que andar com reis, porque você é uma pessoa que faz diferença no seu tempo, você é uma pessoa que faz diferença às pessoas que estão à sua volta, porque você faz o seu melhor. E naquele momento, ele, de forma inteligente, diante do rei, falou assim, não sou eu que vou revelar o teu sonho, mas é o Senhor que vai revelar. E ele revela o sonho, Deus dá o sonho para José, e José fala isso, isso e isso. Você vai precisar de um homem criterioso, um homem sábio, que possa dirigir a sua nação. Aí você, quem posso escolher senão você, que tem o Espírito do Deus Altíssimo? E diz a Bíblia que naquela mesma hora que eles colocam, Faraó dá o selo para ele, ele sai e vai trabalhar. Eu vou andar todo o Egito, ele andou todo o Egito. Se fosse outro, agora eu quero sombra e água fresca, porque eu passei muito tempo lá no calabouço, sofrendo, agora eu quero comer do bom e do melhor, as uvas, as tâmaras, eu quero comer do melhor. Não, naquele mesmo momento, ele saiu e falou assim, eu quero conhecer todo o Egito, eu quero conhecer o problema que eu vou enfrentar, eu quero saber, calcular cada passo, cada situação, o que eu estou, o que eu tenho, o que as pessoas estão produzindo, eu vou buscar o conhecimento. Você quer resolver problema e não busca conhecimento? Como vai fazer isso? Você quer resolver problema? Vai se deparar com o problema. Jesus ele falou que no mundo tereis aflições, mas seja bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Haverá problemas. E você não está lendo a Bíblia, você não está crescendo no conhecimento, você não está crescendo na graça. Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é um erro gravíssimo. Resumindo, José se torna governador do Egito, abaixo apenas de Faraó. Agora, ele está de frente com os seus irmãos. Ele poderia, agora eu vou me vingar deles. Eu vou me vingar. Eu vou à forra agora. Não chore.
Não fique desesperado, porque Deus permitiu que eu viesse na frente. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para me enviar na frente, para que eu pudesse cuidar de vocês, porque eu amo vocês. Não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Vocês não vão morrer, eu vou ajudar vocês. Sabe o que eu fiz? Eu dei o nome do meu filho de Manassés. Do meu passado eu não me lembro mais. E dei o nome do meu segundo filho de Efraim, prosperidade. Sabe o que aconteceu? Na hora do seu pai, Jacó, abençoá-los, ele pega e adota os filhos de José. Era para José representar a tribo, mas ele escolheu Efraim e Manassés para fazer parte das 12 tribos de Israel. E eles entraram para a história. E o primogênito, que deveria receber as bênçãos, Rubens, Simeão, segundo, que deveriam receber as maiores bênçãos, foram pessoas revoltadas, se sentiram injustiçados porque o pai não amava tanto quanto eles achavam que deveriam amar. Mas aquele que era um dos últimos, ele se tornou o primeiro. E ele veio mais forte. Manassés, dos teus passados eu não me lembro mais, do meu passado eu não me lembro mais. E Efraim, prosperidade. Efraim se tornou, quando foi dividido o reino, Israel, tribo do norte, tribo do sul, Judá, e do outro lado Israel, do outro lado liderado por Efraim. Teve grandes homens de Deus, Samuel, Jeroboão, primeiro rei de Israel, tantos outros nomes importantes, a juíza Débora, mulheres maravilhosas, saíram da tribo de Efraim. Foi forte, um dos melhores guerreiros de Israel, uma das melhores, a maior fortaleza, a cidade com a maior fortaleza de Israel. Uma história fenomenal, porque um homem não agiu com revolta, mas agiu de uma forma inconformada com o estilo de vida desse mundo. E ele alcançou um legado, deixou para nós um legado maravilhoso que deve ser seguido à risca. E se nós fizermos isso, colocarmos em prática esses princípios, esses fundamentos, a nossa vida será mais leve, seremos mais felizes e cumpriremos os princípios do Senhor. Bem-aventurados são os pacificadores, porque deles são o reino dos céus. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você.